Então deixa eu abrir a entrevista coletiva aqui com o Bruno. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Tudo bem? Beleza. Queria saber como é que foi o treinamento aí, porque a gente percebe que de parte do torcedor tem uma euforia muito grande com essa final da Copa do Brasil. O torcedor do Inter já esgotou a sua carga de ingressos para o jogo de Curitiba na quarta-feira, mas tem um jogo do Campeonato Brasileiro amanhã que tem a sua importância também. O Inter está na zona da Libertadores, é contra um adversário qualificado, o São Paulo. Enfim, eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse treinamento e como é que o Odair está preparando o time. Olha, a gente não vamos negar que tem ansiedade, né? Tá há poucos dias de decidir uma final de Copa do Brasil, que é um campeonato muito importante. Lógico que tem que viver, tem que pensar, mas como você falou, tem o São Paulo, que é um adversário direto também no Brasileiro. Acho que o nosso grupo sabe a hora de focar em uma competição, agora é hora de momento de Campeonato Brasileiro. O São Paulo é uma grande equipe. O Odair conversou com todo mundo ali, pediu para focar no São Paulo, concentrar somente no São Paulo e, claro, depois do jogo, sábado, domingo, segunda, começar a pensar na final. Então, que o torcedor possa fazer, como tem feito até agora, ir no estádio, apoiar, que vai ser um jogo difícil e importante também. Pois é, Bruno, há uma euforia muito grande do torcedor para essa final da Copa do Brasil, só se fala nisso, mas tem esse jogo importante contra o São Paulo pelo Brasileirão. Me dá um motivo para o torcedor vir ao Beira-Rio nesse sábado. Olha, é o mau momento que a equipe está passando, né? Acho que final de Copa do Brasil, lógico, é um título que todas as equipes almejam no Brasil. O Inter está próximo de conquistar vaga na Libertadores. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, um grande jogo também contra o São Paulo, uma grande equipe. Que torcedor que for amanhã ao estádio vai ver um grande jogo. Duas equipes que vão procurar jogar futebol para procurar estar vencendo e melhorando a pontuação e a colocação dentro do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato importante também, muito importante. Pois é, né, Bruno? Você disse na pergunta anterior sobre o jogo de amanhã e não no jogo contra o Atlético. Mas como é que se entra em campo amanhã sem pensar na grande final? Porque para o torcedor, né, a expectativa de um grande título nacional aí há mais de anos, como é que se entra amanhã sem conseguir pensar no Furacão? Olha, é difícil até para nós jogadores, né? Mas nós temos que focar a cabeça no São Paulo. Lógico, o torcedor tem que viver esse momento, que é um momento mágico, importante, é um título nacional importante que todo mundo almeja, então o torcedor tem que estar pensando, comemorar, mas nós jogadores temos que saber mudar a chave, né? Agora, como eu falei aqui, se trata de Campeonato Brasileiro, São Paulo, que não vai ser um jogo fácil. O torcedor que já possa já amanhã estar comparecendo para empurrar a gente, para também estar conseguindo uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro e ter chance de título, porque vai decidir a Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro tem muita coisa para acontecer ainda. A gente ganhando, a gente fica perto dos líderes ali e tem chance de brigar por título no Campeonato Brasileiro também. Você chegou há pouco tempo no Inter, né? E já está aí nessa situação de faltar 2 jogos para estar comemorando um título. Com o Campeonato Brasileiro ainda em andamento, sendo essas 2 competições que o Inter tem pela frente, qual é o sentimento que você fica, principalmente, como eu disse, tendo chegado há pouco tempo no Inter e vendo o grupo de jogadores que há um bom tempo está em busca desse título? Olha, eu fico feliz, né? Acho que a forma que eu fui recebido aqui, o grupo merece o que está passando. É um grupo trabalhador, um grupo focado. Fui muito bem recebido, parece que eu já estou aqui faz tempo e merece isso que tá passando, essa disputa de título aí. Então, acho que continuar com o trabalho, como você falou, está sendo um trabalho bem feito durante já bastante tempo. O Bruno chegou para reforçar, para ajudar. Como se tiver a oportunidade de jogar amanhã, vou procurar ajudar a equipe do Inter a conseguir a vitória. Como eu falei, que vai acabar a Copa do Brasil, mas a chance de título também do brasileiro, a gente não pode esquecer que nós estamos vivos. A gente ganhando amanhã, a gente já diminui um pouco a vantagem, até próprio do São Paulo, que é um concorrente nosso, que está na frente nossa ali por alguns pontos. Então, acho que é um jogo amanhã importante, pensar no jogo de amanhã. Ô Bruno, pela experiência que você tem, até nesses momentos decisivos, nessas 2 semanas, o grande desafio de vocês e do torcedor é controlar o emocional, controlar a ansiedade pelo que está por vir? Com certeza. Eu vivi esse momento ano passado, junto com o Sobis, a gente estava no Cruzeiro, e de final de Copa do Brasil contra o Corinthians, uma hora a gente pensa, a gente fica ansioso também, é normal, assim como o torcedor, até mais eufórico que a gente. Lógico que o torcedor, como eu falei, tem que comemorar mesmo, tem que viver esse momento, que é um momento que é difícil de chegar, como o Inter conseguiu.
Mas nós temos que saber segurar essa onda, pensar no trabalho de hoje, no jogo de amanhã. E sim, claro, um dia após o outro. Vamos amanhã pensar no São Paulo. Hoje o foco está sendo São Paulo, de todo mundo, da comissão. Então é respeitar o São Paulo amanhã e em busca de um grande jogo e uma vitória. Você ressaltou algumas vezes a necessidade de pontuar para se aproximar, até a cola no São Paulo, né? E quando a Copa do Brasil acabar, tem todo o segundo turno do Brasileiro, o Inter vivíssimo na competição, né? Com certeza. Importante isso que o Daí falou hoje, o D'Alessandro Cobra, o Sobe, a gente estava conversando. Uma vitória amanhã, daqui 2 semanas acabou a Copa do Brasil e tem um segundo turno inteiro de Campeonato Brasileiro que vai estar aberto. A gente vai estar próximo do São Paulo, que está na nossa frente, como eu falei, e de outras equipes. Então é um jogo importante amanhã para a gente estar vivo no campeonato, continuar sonhando com o título brasileiro, que temos condições de brigar pelo Campeonato Brasileiro também. Bruno, depois daquele jogo lá contra o Goiás, quando o Inter não fez um bom segundo tempo, né, teve um empate contra o Flamengo, vitória contra o Botafogo, vitória contra o Cruzeiro. Se amanhã o time for semelhante, parecido com aquele que foi utilizado lá em Goiânia, o que ficou de lição naquele jogo para que não se repita? Olha, a concentração, não subestimar o adversário. A gente teve um sentimento no jogo lá que é o mais perigoso. A gente achou que não ia perder o jogo, mesmo com um a mais. Então, acho que entrar ligado, a gente sabe que cometeu erros ali que não pode cometer num Campeonato Brasileiro difícil, independente da equipe, que seja o Goiás, que seja o líder Flamengo, a gente não pode cometer erros que a gente cometeu. Então, acho que serviu muito de lição, a gente se cobrou muito, a gente teve uma conversa, que foi um jogo importantíssimo, que a gente poderia estar até bem colocado no Brasileiro, mas como passou, não tem como voltar, tirar as lições que a gente sabe que a gente errou, a gente sabe de que errou, para que não possa acontecer amanhã em casa diante do nosso torcedor. Bruno, aqui no canto. Bruno, tirando nessa mesma linha, o que deu para tirar de lição? Lá vocês não tinham o fator casa preponderante, e o Internacional tem o fator casa nessa temporada, apenas 2 derrotas dentro do Beira-Rio, né? E o Beira-Rio ele ruge praticamente, parece que abraçou a equipe. O que tirar de lição dessa derrota lá de Goiás? E, claro, o que esse fator casa pode fazer e contribuir no jogo contra o São Paulo? Como você falou, o retrospecto é muito positivo do Inter jogando dentro de casa, é muito forte, uma equipe que se impõe. A gente tem que se impor a todo momento, assim como em Goiânia a gente se impôs no primeiro tempo, mas o fato da gente se acomodar um pouquinho no resultado, esse é perigoso. Que como a gente cobrou no vestiário, não é posse de bola quem faz mais gols que vai ganhar a partida, e respeitar o São Paulo e ir para dentro. Acho que a gente não tem que fazer um jogo para ficar um jogo seguro, a gente tem que fazer um jogo que tem que arriscar, que tem que buscar o resultado. A gente está jogando em casa, como falou, o Inter forte em casa, então acho que esse jogo aí fortaleceu a gente muito. Foi uma derrota que serviu de aprendizado, por mais que doeu, mas foi importante a gente perder nessa hora que ainda tem tempo de recuperar.